Primeiro, enquanto candidato, eu queria pedir desculpa ao eleitor se, porventura, não consegui expressar um pensamento que te motivasse a vontade, o desejo, o convencimento de votar comigo. Pode ter sido essa uma das razões de não termos tido, enquanto candidatos, os votos da população da nossa região. E aí é uma reflexão que nós que fomos candidatos temos que fazer. Tá? Será que nós estamos representando efetivamente os anseios da população? Estamos dizendo aquilo que a nossa população quer ouvir? Essa seria uma das motivações para essa votação. Uma segunda motivação é o fato de que hoje, Cláudio, 49% da população ativa, economicamente ativa de Cabo Frio, é fruto de um processo migratório, né? E quando a pessoa faz essa migração, ela traz vínculos, ela traz laços de amizade, ela traz laços de identidade, né? Ideológica, de vinculação, né? E, por essa razão, na hora de votar para deputado estadual ou para deputado federal, ela tem lá um vínculo, uma motivação para votar no candidato daquela região, daquela área de onde ela veio, né? Então, ela fez esse voto. Ela traz isso com ela. Ela traz isso com ela, né? Um terceiro fator, né, é a globalização. Né? E a descrença do eleitor tem na política? Eu vou chegar nesse quarto fator. O que a globalização produz? Né? A globalização hoje produz Antes você tinha um universo localizado. A ideia política que dominava as rodas era a paroquial, aquela local. Né? Hoje não. Com o computador, principalmente a internet, com a mídia alternativa, o cidadão ele está interagindo com o mundo, está interagindo com o universo. Né? Então, é muito mais fácil hoje ele estar vinculado, fazer um voto por uma outra razão num outro candidato de fora, né, de que havia anteriormente, quando nós estávamos limitados àquilo que a paróquia dizia, que o candidato, que a política local ditava. A descrença é coletiva, né? A descrença ela é generalizada, e é um fato que nós não podemos negar, né? Hoje, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso por mais um período, porque nós precisamos passar por uma depuração, né? O Brasil de hoje, eu digo sempre, não é mais corrupto do que o Brasil de 20 anos atrás. Felizmente, no Brasil de hoje, na sociedade atual, nós temos uma exposição maior dos fatos. E aí se tem notícia de corrupção. E aí se tem escândalo todo dia. Mas eu digo sempre o seguinte, a minha esperança está nos escândalos. Por que minha esperança está nos escândalos? Que depura? Depura. Você só trata da ferida quando ela aflora, quando ela abre. Enquanto ela está escondida, ela vai te corroendo por dentro, vai te comendo. Assim é o câncer. Quando descobre, já está na fase terminal, já explodiu. Então, se você faz o preventivo, se você descobre antes, você vai cuidar dele. Não tem jeito. Corrupção está no Brasil desde o início da colonização. O processo foi um processo corrupto. Aqui chegavam, levavam as nossas riquezas, né, e deixavam em troca bugigangas. Depois, num segundo momento, né, quando a nossa mão de obra, depois que levaram, que devastaram as nossas matas, que descobriram que nossa terra era fértil para plantar, mas que o nosso índio, né, não era uma mão de obra disciplinada para se usar na monocultura da cana-de-açúcar, né, mais uma violência, mais uma corrupção. Importou-se o negro da forma humilhante como se fez
em porões de navios negreiros, né? Habitou-se o solo brasileiro, depois com a chamada lei que aboliu, né? A Lei Áurea, que aboliu a escravatura, né? Mais um crime. Abriu-se a porteira das senzalas, lançou-se o negro na sociedade, sem receber indenização, sem receber terra, sem receber insumo, sem receber educação. Foi esse processo que construiu a sociedade brasileira. Né? E nós estamos falando de uma sociedade... E que não construiu a cidadania plena. E que não construiu a cidadania plena. E nós estamos falando de uma sociedade que venceu essas mazelas há 100 anos atrás, não muito mais do que isso. Então, a gente está depurando isso. A gente está depurando essa cultura. A gente está depurando esses maus hábitos introduzidos na nossa cultura. Para isso, eles precisam ser difundidos, eles precisam ser divulgados. Nós precisamos ser escandalizados para, a partir do escândalo, criar uma mobilização, uma motivação contrária. Porque ainda hoje, muita gente reclama da corrupção, reclama do escândalo, mas se você perguntar na hora em quem ela votou em quem participou, ela votou em quem se beneficiou. Ela não pergunta a origem do dinheiro daquela campanha milionária, daquele candidato em que ela votou, porque é bonitinho, porque pertencia à igreja, ou porque pertencia ao grupo social que ela milita, por isso ela foi lá e votou. Mas a origem do dinheiro veio de onde? Muitas das vezes, na maioria das vezes, vem do financiamento desses escândalos que tanto te escandaliza. Então, é preciso que haja o escândalo para que você possa levar a uma reflexão e com isso, levar a uma mudança de comportamento. Na semana passada, eu achei muito interessante aqui a discussão que o Totonho travou, falando do sentido da democracia de massa, né? Onde hoje nós vivemos uma democracia de massas, e segundo na avaliação do Totonho, onde impera a mídia, os interesses da mídia e o poder econômico. Você concorda com isso? Que candidatos sem um poder de mídia e sem um poder econômico encontram uma enorme dificuldade de ter visibilidade e de obter, vamos dizer, vitórias eleitorais dentro desse modelo que está aí colocado, desse modelo eleitoral? Concordo plenamente. Eu acho que isso... Por isso a gente defende o financiamento público de campanha. Porque o financiamento público de campanha vai dar igualdade de condições e vai permitir que uma valorização das ideias. Né? Agora, isso vai vir com o Congresso que aí está? Não vai se votar porque não interessa. Além do financiamento público de campanha, você defende também o voto em lista ou você tem uma outra visão a respeito dessa questão? Eu defendo uma transição entre o modelo atual para o voto em lista. Eu acho que a gente tem que ir crescendo. O sistema misto, né? Parte lista e parte nominal, ele seria uma medida ideal para a gente fazer essa transição. Porque falta uma compreensão do que vem a ser voto em lista. Falta. Né? Isso teria que ser melhor colocado. Você colocar isso de imediato numa primeira eleição, você acabaria, de repente, por desmoralizar um modelo que pode ser positivo. Então, se você faz um sistema misto de transição, eu acho que a gente evolui. Jânio, aqui estamos mais uma participação, o Henrique, que é o Carrique, está te mandando um abraço aqui. Você conhece Carlos Henrique de Paula Ribeiro. Exatamente, está aqui no MSN. Grande abraço, Carrique. E te mandando um abraço, Carrique. Vamos colocar você aqui também, depois aqui no sorteio do livro, Carrique. Para você ver aqui, ó, Honoráveis Bandidos, do Palmério Dora, tem a capa do Sarney. Jânio, é apoiador da Dilma, hein, Jânio? Verdade. Tem ministério lá, hein? Minas e Energias é da alçada dele. E aí? Aliás, está no Brasil desde que já migrou da ditadura militar, todos os modelos, todos os sistemas. Eu acho que é uma ferida que precisa ser depurada. Precisa ser depurada, né? Vamos discutir isso na volta. Vamos fazer mais um pequeno intervalo de apoio cultural. E na volta a gente segue, então, mesclando um pouco da coisa nacional, mas com o foco aqui no local. Voltamos já.